tema dessa noite é não reclamar. Não reclamar. Há um princípio formidável, fantástico, incrível da parte de Deus para o seu coração, que vai falar muito contigo e te instruir mais ainda no que diz respeito a avanço, crescimento, prosperidade, no que diz respeito a você em liderança, desenvolver junto à sua célula, na sua casa, no círculo de pessoas que estão ao seu redor. Não reclamar. Não reclamar. Tem pessoas extremamente inteligentes, existem pessoas extremamente capazes, elas são criativas, são incríveis. Por que não rompem? Por que pessoas até com menos capacidade parece que estão na dianteira, estão na frente? Porque você reclama. E eu vou te provar na Bíblia o quanto isso está te segurando. É como uma âncora, uma poita amarrada aos seus pés, e você tenta correr e não consegue. Um peso extra. Isso quando não a ponta desta poita ou desta âncora encontra algum tipo de alavanca, onde não apenas te impede de ganhar velocidade, mas que te dá um solavanco para trás, e muitas vezes você até cai. A reclamação é uma maldição. Vou te mostrar isso. A reclamação, filho, sempre levará pessoas ao deserto, onde morrerão espiritualmente. Esta é a máxima. Você precisa entender isso. Muitas vezes a reclamação, ela é incoerente. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes estamos reclamando das nossas próprias escolhas. Escolhas que fizemos. E por isso a incoerência. O problema da reclamação é que ela nos dá uma ilusão de que reclamar é a solução. Lê do engano. O ato de reclamar só vai aumentar a sua visão negativa do problema. Nunca trazer solução ou ajudar você no problema. Sabe, reclamar pode se tornar um vício difícil de você vencer. Um vício que só aumenta ao passar dos anos. Conheço pessoas que reclamam de tudo. Não só porque as coisas estão difíceis, mas diante de oportunidades, reclamam. Reclamam e reclamam. Elas estão viciadas nisso. Desaprenderam o caminho da gratidão. E se acham gratas. E muitas vezes argumentam, não é que eu não quero, não é que eu não reconheço, não é mais. É porque está viciado em reclamar. Se não reclamar, como eu disse, ela acredita tanto numa ilusão que ela criou, que se ela não reclamar, não se verá satisfeita. Se fosse só isso, tudo bem, mas não é a questão. Reclamar, além de se tornar um vício, ela está dentro de uma lei espiritual da atração. Então, se você só reclama, você também vai atrair pessoas mal-humoradas para o seu convívio. Se você é uma pessoa que só reclama, você vai atrair pessoas com autoestima baixa para perto de você. Se você só reclama, vai atrair pessoas desanimadas e tristes. Pessoas que só reclamam de cansaço e dores. Você já viu pessoas conversando de quem tem mais doença? E não é coisa de velho, não. Eu vejo jovens assim, recém-casados. E um começa a reclamar tal coisa, você não sabe nada, por que isso? E o outro fala, não, porque eu estou com uma dor, isso aí eu tinha faz 20 anos, agora eu tenho, agora eu tenho diabetes, não, eu já perdi, foi uma perna, essa aqui é não sei o quê. Meu irmão, ele quer dar a volta em cima de problema.
É um vício. Se você é uma pessoa que só reclama, vai atrair para perto de você, para o seu convívio, pessoas extremamente pessimistas. E pessoas pessimistas não conseguem celebrar. Vai atrair pessoas sem fé. Atrairá ao seu redor pessoas sem esperança. Eu não quero esse tipo de gente perto de mim. Agora perceba que, então, rejeitamos estas pessoas, estendemos as mãos para ajudar, não para o convívio. Esse tipo de gente não tem lugar na minha mesa. Esse tipo de gente eu não convido para comer, para almoçar. Esse tipo de gente, a gente estende a mão para ajudar, quando esta quer ajuda. Claro, não negamos ajuda a ninguém. A partir do momento que você muda a sua postura, uau, então venha para perto. Vamos andar. Porque eu quero pessoas ao meu lado que me encorajem. Eu quero pessoas ao meu lado que me animem. Quero pessoas ao meu lado que me ajudem a ter uma visão real e não pessimista. Porque, com relação a isso, eu já tenho Satanás, que sem pedir, fica buzinando na orelha da gente. Vai dar errado, não vai dar certo. Ah, porque vai acabar tudo. É porque é o anticristo. É porque o Covid vai matar. Porque nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu já tenho o capeta fazendo isso com os demônios dele. Não preciso você também o ajudando. Ao meu lado eu quero pessoas que enxerguem o problema, me deem uma visão do problema, mas já me apresentem soluções. E aí você fica perguntando se você faz tudo certo, se você é excelente no que faz, se você, sabe, se aplica no trabalho, na empresa, mas não vê resultados. A pergunta que eu te faço: quem são aqueles que você trouxe para estar ao seu lado nessa empresa? Quem são os seus conselheiros nessa empresa? Se você é um líder, se você é um chefe de departamento, se você tem a liberdade para escolher pessoas, para integrar equipes, que tipo de gente você traz para perto? É indicação porque é amiguinho? Então é por isso que você está estagnado e não avança. É pessoas que só reclamam. Ela é boa no que faz, mas pensa numa reclamação. Então ela não é boa naquilo que faz. Uma pessoa só é de fato eficiente se ela confia naquilo que está fazendo. E se ela confia naquilo que faz, ela não reclama, ela celebra. Pastor, eu sou assim. Pastor, eu tenho essa dificuldade. O que é que eu faço? Como me libertar? Como me livrar deste vício maldito que, sem perceber, me prendia a ele? Eu quero ser didático, prático, e tenho mais de 6 orientações para passar para você nessa noite. Mas não quero começar sem antes dizer que é fácil. Não é fácil. É difícil. Porque é natural do ser humano fazer isso. Eu me vi muitas vezes dessa forma. E se eu não vigiar meu coração, me pego murmurando, reclamando. Tem uma campanha que nós, quem sabe, podemos até fazer: 21 dias sem reclamar. Agora presta atenção, parece fácil. A pessoa que melhor se saiu nessa campanha de 21 dias levou 3 meses para conseguir concluir. Porque você faz o seguinte compromisso: o meu compromisso é ficar 21 dias sem reclamar. Então, se você chegou a 3 dias, não reclamou, mas no 4º reclamou de alguma coisa, volta para o 0 e começa do 1 de novo. Tem pessoas que até hoje não pararam ainda, não conseguiram. Já faz 5 anos. É não reclamar. E é tudo, irmão. É não reclamar no trânsito, é não reclamar da temperatura, é não reclamar da comida. Não é só falar mal dos outros, não. É não reclamar.
essa calça está horrível. Reclamou. Não é fácil, é um vício. Se você começar a partir de hoje, diante dessa mensagem, começar a prestar atenção em todas as vezes que você reclama no dia, você vai se surpreender. E se entendemos que há poder na língua, se há poder nas palavras, e se metade do que falamos no dia, em termos de expressões idiomáticas e entre outras formas de comunicação, se entendemos que metade, se um quarto delas são reclamações, como é que podemos prosperar, avançar e termos exponencialidade e velocidade no que diz respeito a este crescimento? Diante do texto que a gente acabou de ler, e como eu disse, eu não vou investir muito tempo hoje no contexto. Leia depois, em casa. Eu quero já trazer aqui, senão eu não consigo passar todas as orientações. O que eu faço para não reclamar? Em primeiro lugar, se você não fixar os seus olhos em Jesus, se você não colocar os teus olhos firmados na palavra, nas promessas de Deus, você não vai conseguir, porque uma das principais causas da reclamação é ter os nossos olhos fixados nas pessoas, nas promessas das pessoas. Eu tenho uma máxima comigo que eu já ensinei vocês. Eu sempre espero o melhor. Eu sou uma pessoa positiva. Eu sempre espero o melhor, mas me preparo para o pior. Pessoas podem mudar de opinião, mas as promessas do meu Deus se cumprem no detalhe da vírgula. O Senhor não volta atrás nas promessas que fez. Então coloque e fixe seu olhar em Jesus e na palavra, não nas pessoas. Olhar para as pessoas revela defeitos, vai demonstrar fraquezas, enxergaremos muitas injustiças, vamos enxergar muitas esquisitices, ignorâncias. Mas quando você olha para Jesus, você só enxerga o autor e o consumador da nossa fé. É forte. Segundo, para você parar de reclamar, conduza a sua vida com base na vontade de Deus. Quando eu olho aqui para o exemplo que lemos no texto, para o povo de Israel, é impressionante ver. Eles até saíram do Egito, mas o que os fazem sair do Egito era o desespero de fugirem da escravidão, não de andarem na vontade de Deus. Porque quando se depararam com a primeira barreira, com a primeira dificuldade, reclamam, murmuram. Murmuraram quando se depararam com o mar. Murmuraram por causa de água. Murmuraram por causa de tudo, irmão. E em cada uma das vezes o Senhor provê de forma milagrosa, sobrenatural. Mas agora, nesse momento, Deus prometera uma terra de leite e mel com fartura. Amém? Aleluia. Eles chegam lá, mandam 12 espias, os 12 testificam, de fato, o que Deus prometeu é real. Só que 10 dos espias retornam com uma visão pessimista, reclamando. Observam o quê? As dificuldades. Observam o quê? As barreiras. Porque tem gigantes, porque tem soldados, porque e começam a... Pera lá, mas o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que enviou as pragas no Egito, o Deus que nos livrou de Faraó, Ele nos trouxe até aqui e disse: é minha vontade que vocês tomem a terra. Mas o olhar do povo estava na vontade deles e não na vontade de Deus. Muitas vezes você, querido, até diz andar na vontade, mas quando se depara com um obstáculo, murmura, reclama. Você já parou para pensar que faz parte da vontade de Deus você enfrentar esse obstáculo? A questão é que se a tua visão está pautada na tua vontade,
quando se deparar com barreiras que Deus permitiu você enfrentar, porque Ele te dará vitória e livramento, você vai fazer o que o povo aqui fez. Reclamou e foi para um extremo de reclamação, ao ponto de declarar: mataremos Moisés, mataremos Arão, vamos levantar outro líder para que nos conduza de volta ao Egito. Porque o que os levou até aquele lugar não foi a vontade de Deus, foi a vontade deles. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Deus os libertou, Deus os livrou, Deus os conduziu, mas o que fez com que eles saíssem, desejassem sair, era a vontade deles, não deles estarem debaixo da vontade de Deus. Às vezes você está dentro da igreja, você se batizou, glória a Jesus, você está na célula, basta um probleminha, basta você ouvir não sei o quê, basta não estar do jeito que você quer, e você vai dar como os 10 espias, vai fazer da mesma forma que o povo fez: murmurar, reclamar e retroceder. Para não reclamar, se coloque debaixo da vontade dele. Se a barreira se levantar, a dificuldade se manifestar, você está debaixo da vontade de quem? Sua ou dele? Dele? Então eu vou para cima, não vou parar, porque aquele que prometeu é fiel. Não reclame, reclamação traz paralisação. Terceira dica, terceira orientação, para você parar de reclamar: precisamos crer e agir de acordo com a palavra que Deus nos confiou. E aqui eu trago o exemplo de Josué e Calebe. Josué e Calebe viram as mesmas coisas que os outros 10 espias viram. A diferença é que eles se pautam na promessa. Enxergaram os mesmos gigantes, os mesmos exércitos, tinham uma visão real de quem eles eram, mas estão confiantes nas promessas. Ele disse: Calebe, Deus prometeu, nós vamos consumi-los como quem come pão. Olha a confiança. E eles não se misturam na reclamação, não se colocam debaixo da maldição, da murmuração. São ameaçados de morte. Quem disse que pelo fato de você permanecer fiel ao Senhor, não estará isento a críticas, isento a sarro, vão tirar onda contigo? Mas o Senhor, Ele honra um filho que se coloca debaixo da promessa dEle. Ele não te desamparará. Mas você precisa estar pautado e firmado na promessa. Quarta orientação: a gente precisa alinhar a mente e o coração com Deus e também com o líder que Deus nos deu. É impressionante, as pessoas viam Deus, enxergaram Deus? Não, mas viam quem? Moisés, que era o líder que Deus havia levantado para os orientar. Quando se deparam com um problema, a murmuração é tão grande que eles querem de alguma forma externar todo o ódio, toda a raiva, toda esta contrariedade que está tomando conta do coração, e vão para cima daquele que eles conseguem ver: Moisés, o líder. Então aqui, querido, eu vou dar uma dica para você. Se você quer ter uma vida sem reclamação, não reclame de Deus, não reclame do líder que Deus te levantou e colocou sobre a tua vida. Com a mesma base que eu trouxe no início. Que base? Não que esse líder nunca vai errar, não que esse líder ele é perfeito. E é o seguinte, irmão: ordem dada contra a palavra, contra o princípio, não se obedece. O líder
perde a autoridade dada por Deus quando o comando que ele orienta é um comando que quebra os princípios que Deus determinou. Importa antes obedecer a Deus. Mas se o teu líder, a palavra que ele dá, o comando que ele traz, está em concordância com a palavra do Senhor, então, vou te dar uma dica: honre o teu líder. Não fale mal do teu líder. E este princípio se aplica na tua casa, mulher, quando você começa a murmurar do teu marido, reclamar do teu marido. Você às vezes pode fazê-lo diretamente a ele, faltando com honra a ele, mas também o faz com as amigas, faz no salão, faz às vezes no discipulado, não no sentido de buscar ajuda, mas de falar mal do outro. Quando eu tenho que resolver um problema de um casal que não está se acertando, está com um problema, eu já vou preparado para ouvir duas versões, sabendo que a terceira eu vou ter que buscar em Deus. É a dele, é a dela, e a verdade que o Senhor vai ter que me revelar. Meu irmão, não vou falar que nunca aconteceu, mas é tão raro. É tão raro ter que resolver um problema desse, e onde uma das partes chega reconhecendo: eu sou o culpado. Eu sou a culpada. Não, sempre eu fiz isso, mas ela, eu fiz, mas ele. E quando não, estão só atacando. Porque ele, porque ela. Escolha não reclamar. Escolha estar debaixo da promessa. Escolha honrar o líder que Deus colocou sobre a tua vida. Não adianta honrar só o teu líder, o pastor que Deus colocou sobre a tua vida. Você precisa honrar também os líderes que Deus tem colocado na tua vida lá na empresa. Não adianta você honrar o teu pastor, mas na rodinha, na hora do descanso da tarde, você está malhando o patrão, você está falando mal do teu líder, do teu chefe. Uma vez que você assim o faz, atrai maldição sobre a tua vida. Como é que você quer prosperar? Como é que você quer crescer? Este mesmo funcionário que está corroborando contigo, que está ouvindo a tua reclamação, que está rindo com você, é o mesmo funcionário que na primeira oportunidade vai falar lá para aquele a quem você falou mal e reclamou de que você assim procedeu, e vai fazer de um jeito que você não saiba que foi feito. E aquela promoção, aquele crescimento, aquele avanço que você desejava, foi cerceado, podado pela tua própria língua. E você ainda está dizendo: por que, Deus? Todo mundo cresce, menos eu. Porque o poder da vida, a fonte da vida é o Senhor. E a qualidade da vida na terra, Deus coloca nos teus lábios. O poder da vida Ele coloca na tua língua. É você que escolhe o que você quer viver. A vontade de Deus Ele já escolheu. Ele quer a bênção, a abundância, a prosperidade. Mas é você, por suas ações e escolhas, é que vai decidir na prática como quer viver. Mas a tua reclamação te impede até de reconhecer de que são suas escolhas que te levaram para esse lugar. Uau! Você tem que ter a tua mente, o teu coração alinhado com Deus e com o seu líder. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma pessoa que reclama nunca se torna um vencedor no reino de Deus. Não vai ter êxito na vida cristã. Não vai. Não vai. Porque não é a tua capacidade. Não é o que você sabe fazer. É o teu coração que determina isso. E o coração quem vê é o Senhor. Pode até por um tempo se dar bem, marcar pontos. As pessoas aprendem a fazer. Mas tem prazo de validade. Uma hora a máscara cai. Mas eu tenho uma boa notícia para você.
Não está tudo perdido. Essa mensagem é para você, é para mim. Se quebrante hoje. Eu não quero ser mais um reclamão, eu não quero ser mais um murmurador. Eu quero ser alguém que aprenda a honrar, porque honra não se exige. Plantamos, e se assim o fazemos, colheremos. Quinta orientação: desenvolva a iniciativa para ajudar sua liderança. Uma mente criativa encontra a solução para colocar em ordem aquilo que está fora de ordem, filhos. Procure fazer algo que ainda não foi feito, mas que precisa ser feito. Pare de reclamar, seja você parte da solução. É impressionante, nós estamos falando de milhões de pessoas do texto. Estamos falando de milhões de pessoas aqui reclamando. Quem é Caleb e Josué na fila do pão? Em termos de proporcionalidade, mesmo que estavam fazendo parte de 12 escolhidos para espiar, ok, qual que é a porcentagem? De 2 para 12. Eles estão dentro da minoria entre os 12, e quando se trata dos milhões que estão dizendo matemos Moisés e Arão, aí, meu irmão, vai para 0,000, ou seja, não são ninguém. Estatisticamente não são ninguém. Mas não interessa, se recusam a unir suas vozes, mesmo que suas vidas estivessem em jogo, porque ao passo em que começaram, não apenas a defender Moisés, não estão dizendo, ô tadinho, olha o que ele fez por nós, eles são vozes proféticas, estão dizendo, Deus nos prometeu, o Deus que nos trouxe aqui já nos entregou a terra. Os dois. Mas a nação toda diz, matemos vocês também. Porque não queremos ninguém nos dando liçãozinha de moral. A gente não quer ninguém aqui querendo, nos tentar convencer daquilo que já temos convicção. Somos a maioria. Por isso que, irmão, com Deus não existe democracia. Teocracia, manda Ele é o cabeça. Deus não está ouvindo a voz da maioria, irmão. Isso é coisa do homem, não é de Deus. Os dois se levantam e se recusam. Eles querem compartilhar o quê? A solução. Talvez você diga, quem sou eu? Também, sou ninguém. Não interessa. Faça a coisa certa. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, na sua célula. Quem sou eu aqui na célula? Tenho a dupla de líderes, eles que lideram. Mas tem gente fazendo fofoca na célula. Tem líder fazendo maledicência na célula. Às vezes não é na hora da lição, mas às vezes é na hora da comunhão. Você pegou um líder, dando indiretinha, falando mal de um dos pastores. Quem é você? A multidão que em silêncio corrobora com a morte e com a reclamação? Ou é Josué e Caleb que fala, vocês têm que honrar aquele a quem Deus levantou para honrarmos, para que não venha sobre a tua vida nada pior. Quem é você? A multidão ou Caleb e Josué? Fale. Porque vão ficar bravos comigo antes as pessoas do que o Senhor. Não reclame. Não faça parte do time da murmuração. Não empreste seu ouvido a Satanás, tampouco a sua língua. Seja fiel ao Senhor. Desenvolva iniciativa para ajudar sua liderança. Não para criticar, não para reclamar. Sexto, nunca se concentre em reclamar. Se concentre em ser grato. Desenvolva o hábito de dizer muito obrigado. Gratidão sempre será o antídoto da reclamação. A ingratidão é a mãe da rebelião, filhos. Então, por favor, anote
guarde, nunca se concentrem em reclamar, concentrem-se em agradecer. Seja grato, está na palavra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Está na palavra. Seja grato. Seja grato pelo seu pai, seja grato por sua mãe, seja grato pelo emprego que você tem, seja grato pelas oportunidades que você tem à mão hoje. Não é o que você gostaria, mas seja grato, porque a reclamação gera ingratidão, que vai liberar não as bênçãos, mas o bloqueio das bênçãos. Seja grato. E tem gente que tem a coragem ainda de tentar ser espiritual, dizendo: é que eu não quero ser falso. Não, tu não é falso, você só é tolo, só não tem sabedoria, você é desobediente, você está tentando usar de subterfúgios para poder agradar a tua carne, a tua alma, e desobedecer a um princípio que Deus está mandando fazer. É simples. Certa vez Jesus compartilhou uma história, eu disse isso alguns domingos atrás, ou nesse domingo, já não me lembro mais, onde 2 filhos receberam do pai a mesma ordem. Um dos filhos disse: sim, pai, eu vou fazer, deixa comigo, mas não fez. O outro, quando recebeu, disse: não quero fazer, não estou com vontade. Mas depois que o pai foi embora, ele foi lá e fez. Jesus disse: qual dos 2 honrou o pai? Qual dos 2 fez a vontade do pai? Então não me interessa se você o teu coraçãozinho não está quentinho para ser grato, mas você, meu irmão, tem que ser simplesmente obediente. Eu não quero, mas vou obedecer. Eu não quero, mas vou ser grato. Eu não queria estar fazendo isso, mas obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu não queria que estivesse chovendo, mas eu louvo o teu nome pela chuva que cai. Eu não queria essa temperatura, mas eu agora quero te agradecer. Que calor abençoado! E abandona da tua vida a reclamação e a murmuração. Eu era uma das pessoas que vivia reclamando do calor de Araçatuba, até que eu entendi que eu estava pecando, porque eu disse que decidi amar essa cidade, que eu decidi dar minha vida por essa cidade, até que Deus falou assim: você vai passar o resto da tua vida reclamando, porque eu não vou mudar o clima da cidade por tua causa. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Impressionante, irmão. Eu que dizia que amava o frio, comecei a gostar do calor. E eu ainda gosto de um bom ar-condicionado, mas já não é como era antes. Porque eu aprendi a parar de reclamar e a ser grato. 7º lugar. Mude seu padrão de pensamento de uma mente negativa para uma mente positiva. E essa não tem nada a ver com positivismo barato. Isso é coisa de gente tola. Isso aqui é palavra de Deus. Como o homem pensa, assim ele... Você não conhece esse versículo, não? Como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia diz. Por isso que Deus, quando conversando com Abraão, antes de Isaac, mandava o Abraão contar as estrelas. Abraão: não dá para contar. Fala: pois é, a tua descendência vai ser assim. Conta a areia. Não dá para contar os grãozinhos de areia. Tua descendência vai ser assim. Mas cadê filho? Não tem. Não importa o que você tem hoje, o que manda é o que Deus prometeu que você vai ser amanhã. Mas se você reclamar hoje, te impedirá de viver a graça de Deus amanhã. Por isso que o Senhor, Ele trabalha no teu coração. Ele diz: eu sou o Deus do impossível. Não há impossíveis para Deus. Minha palavra é poderosa. Então declare tudo que eu já falei a teu respeito. Seja homem de Deus, mulher de Deus. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo que a Bíblia falou que eu posso. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E você começa a declarar, crer e mudar a sua mentalidade. Você não é moldado pelas circunstâncias, pela política, pela economia. Você é moldado pelo caráter do teu pai.
Quando diminuírem você, quando falarem que você não vale nada, que você não é ninguém, quem é você? Você vai se lembrar: eu fui criado à imagem e semelhança do autor da fé. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mantenha a sua mente ligada no Senhor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Encontramos na história da humanidade tantas reviravoltas, irmãos. Coisas que homens fazem. Quanto mais aquele que é dono da prata, do ouro, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que olhou para você e disse: tem de bom ânimo, estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pare de reclamar, pare de duvidar e trabalhe a sua mentalidade. Em Jesus você pode todas as coisas. Você pode ter um casamento abençoado, uma célula frutífera e multiplicadora, um trabalho próspero. Você pode levar a tua empresa a um lugar exponencial. Você pode passar naquela faculdade. Você pode começar um negócio que um dia se tornará um grande negócio. Por isso que durante os momentos de generosidade nós temos levado e ensinado você a declarar. Tem gente que talvez até hoje ache bobagem. Não tem problema não. Tem muita gente que está declarando, aplicando fé e já está colhendo. Mas uma hora você é pego também. Uma hora você vai começar a entender. Uma hora você vai declarar, aplicar fé, e você vai falar: meu Deus, porque eu perdi tanto tempo. Ouça o teu pastor, que diz o que está dizendo agora por amor a você.